Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Guilherme Petrinho aqui para mais um vídeo dentro do meu carro sobre energia solar. E hoje eu quero bater um papo com vocês sobre um tema que eu acredito que seja muito importante falar, que é tenha inversor de backup ou tenha uma plataforma de testes na sua loja, no seu local de trabalho. Por quê? Como vocês sabem, o mercado de energia solar aqui no Brasil ainda está crescendo, tem muito ainda pela frente, porém, já tem muitos projetos já instalados. Isso significa que existem fabricantes aí de inversores que têm mais de 1 milhão e 500 mil vendas de inversores. E a sua empresa também já deve ter vendido diversos projetos, 100, 200, 500. Já existem diversas empresas aqui no Brasil que venderam mais de 1.000 sistemas fotovoltaicos. E os inversores, eles são itens eletrônicos, são componentes eletrônicos, né? Igual uma máquina de lavar, igual um liquidificador, um ar-condicionado. E por natureza, né, os componentes eletrônicos eles tendem a dar problema depois de um certo prazo. Apesar de inversores fotovoltaicos ter uma garantia estendida, né, 10 anos aí, 5, 7 anos, isso não livra eles dos problemas, tá? Eles ainda assim continuam sendo humanos, né? Ainda assim, é uma brincadeira, né? Mas ainda assim continuam sendo componentes eletrônicos. E os inversores em si, eu acredito que eles sofrem até mais do que outros componentes eletrônicos, porque eles trabalham todos os dias, trabalham aí 5 horas no seu máximo e ainda mais outras horas numa potência mais baixa, mas ainda assim trabalham. Eles estão sincronizados com uma rede elétrica pobre, que é a rede elétrica brasileira, cheia de gambiarra. Isso faz com que aos poucos eles vão minando a sua vida útil. Aqui no Brasil a instalação não é muito boa, o padrão de qualidade não é tão bom. Ainda mais se a sua empresa cresceu muito, você tem às vezes instaladores terceirizados, então foge um pouco o padrão de qualidade. Aqui o Brasil é um país que cai muito raio, muito surto na rede elétrica também. Isso faz com que também os inversores, junto com o sistema de proteção, aos poucos vão minando aí a sua vida útil, sua resistência. É um país tropical, então ele é um pouquinho mais quente que os países. Então tudo certo para dar errado, né? Tudo certo para o equipamento falhar ou ter sua vida útil comprometida de forma mais precoce do que talvez outros países. Claro, os fabricantes de inversores eles têm que tropicalizar o produto, né? Essa é uma palavra que eles usam bastante, tropicalização. Porém, não é fácil e também não é viável fazer mudanças muito agressivas só por causa de um mercado. Então, o produto do Brasil ele tem sim alguns aspectos de tropicalização, mas também não é 100%. Então, os equipamentos eles tendem a dar falhas. E como eu falei no começo do vídeo, existem muitos fabricantes que estão grande aqui no Brasil. Eles estão gigantes, eles já venderam muitas peças. Então, consequentemente, eles estão mais atarefados. Eles têm mais clientes para atender, mais inversores para reparar. Isso significa que o tempo deles para apresentar uma solução às vezes é mais longo do que os menores, do que os entrantes no mercado. E aí com isso, às vezes o tempo para resolver um problema para um cliente pode ser mais estressante. Por isso que duas coisas são muito importantes você começar a pensar e, se possível, adotar para a sua empresa. O primeiro é ter uma bancada de teste na sua empresa. Antes de você configurar e instalar o inversor no cliente, você testar ele na sua empresa. Isso vai evitar você ter problemas lá no local do cliente, com o cliente te olhando, com o cliente atrás de você, verificando ali o funcionamento das coisas. E também
na sua empresa é muito mais fácil você resolver o problema. Inclusive, você consegue até já configurar o inversor e levar ele configurado para o cliente, tudo prontinho. Só conectar no Wi-Fi. Já abre os ranges de operação, muda os tempos de desligamento e ligamento, tempo de start e tempo de restart. Esqueci a palavra em português agora, que ligamento e desligamento. Parece estar certo, né? Já manda ele configurado. Além disso, se acontecer algum problema, o equipamento não ligar, o equipamento vier queimado ou com a peça faltando, são coisas que acontecem, infelizmente, você resolveu o problema mais rápido, tá? E não na frente lá do cliente, não em cima do telhado, igual a gente fala. Você não precisa resolver o problema em cima do telhado. Então, a primeira coisa que seria muito importante é ter esse inversor de backup para poder deixar o cliente operando. Mas ter uma bancada de teste na sua empresa para já fazer os testes iniciais do produto, evitar de levar esse problema para a casa do cliente. Claro que os problemas vão ser uma porcentagem baixa, perto de todas as instalações que você fez. Só que tem essa vantagem de você já levar o inversor configurado para o cliente. Além de você ganhar tempo na obra, você facilita muito o processo. Então, já levar o inversor configurado já também é um ponto positivo. Não só, né, ter a bancada para, às vezes, detectar alguma falha, algum problema, mas também para já levar o inversor configurado para o cliente. E ter um inversor de backup na empresa de você para caso você tenha algum cliente com algum problema, você usar esse inversor de backup temporariamente para a usina do cliente continuar produzindo enquanto você não recebe o inversor de garantia do fabricante. Muitos fabricantes estão localizados em cidades afastadas, né, afastada da sua cidade, por exemplo. Então vai levar um tempo, só logístico já leva um tempo muito grande para resolver o problema. Então, para evitar essa dor de cabeça com o cliente, é muito bom você ter um inversor de backup na sua empresa. Ainda mais se você tem mais de 100, 200 projetos instalados, vai ser comum você ter um caso de RMA em andamento, um sistema em garantia. Então vai ser uma situação comum. Então, ter um inversor de backup para cada 100 inversores instalados é uma ótima ideia. E não precisa ser uma potência elevada. Às vezes potência de 5, potência de 6, potência de 8, não sei. Por quê? Não precisa atingir às vezes o pico da produção do cliente, mas o importante é deixar a usina operando, para o cliente não ter tantos danos, né? A conta de luz às vezes vai vir um pouco, mas não vem cheia. E enquanto isso, você resolve o problema ali com o fabricante do inversor ou numa assistência técnica. Então, esse vídeo aqui eu só queria dar essas duas dicas para você que tem uma empresa de energia solar que está crescendo bastante. Que a primeira tenha uma bancada na sua empresa para realizar testes dos inversores antes de levar para o cliente. E segundo, tenha um inversor de backup para caso ocorra algum problema, para o seu cliente ficar com a usina operando, né? E não precisa ser da mesma marca do outro inversor, mas para você ter a sua usina operando e para o cliente, né, ter a usina operando e não perder produção. Inclusive, caso aconteça algum erro, né, na instalação ali do cliente, você traz de volta esse equipamento para sua bancada e vê se ele apresenta o mesmo erro na sua bancada. Porque pode ser que ele funcione. Pode ser que ele funcione na sua bancada. Isso significa que tem uma coisa errada na instalação do cliente. Então isso também serve de prova real para você confirmar mesmo se está tendo algum problema. Por isso que é muito interessante ter essa bancada. Não só para evitar problemas antes de mandar para o cliente, conferir ali, né, se veio o conector, se veio tudo bem encaixado e tudo mais. Mas também, caso aconteça algum problema, você consegue trazer esse inversor para sua loja e você confirmar se de fato o problema persiste. Se o problema ainda existe e com isso validar, né, se de fato é um problema no equipamento ou se tem alguma coisa na instalação que você vai ter que dar uma revisada. Porque se o inversor funcionar na sua bancada, significa que está tudo bem com ele
e é sim alguma coisa relacionada ali com a instalação, que nós vamos ter que dar uma investigada melhor. Beleza? Então, eu sei que às vezes exige um custo para fazer isso, mas eu considero um investimento para mostrar qualidade para a sua empresa e também evitar dor de cabeça. Beleza? É isso aí. Espero que tenha gostado desse bate-papo aqui. Tamo junto, vamos nos falando aí. Até mais.